Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Torre de Babel. Toda a terra falava a mesma língua, com as mesmas palavras. Os que migravam do Oriente encontraram na terra de Sinaar uma planície, e aí se estabeleceram. Depois disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos queimados na fornalha. E passaram a usar tijolos em lugar de pedras, e piche em vez de barro. Disseram então: vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até o céu, para ficarmos famosos e não nos dispersarmos pela superfície da terra. Javé desceu para ver a cidade e a torre que estavam construindo, e Javé disse: eles são um povo só e falam a mesma língua. Isso é apenas o começo de seus empreendimentos. De agora em diante, nenhum projeto será irrealizável para eles. Vamos descer e confundir a língua deles, para que um não entenda a língua do outro. Daí, Javé os espalhou por toda a superfície da terra, e eles pararam de construir a cidade. Por isso, a cidade recebeu o nome de Babel, pois foi aí que Javé confundiu a língua de todos os habitantes da terra, e foi daí que ele os espalhou pela superfície da terra. As 10 gerações após o dilúvio. Esta é a descendência de Sem. Quando Sem completou 100 anos, gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Depois do nascimento de Arfaxade, Sem viveu 500 anos e gerou filhos e filhas. Quando Arfaxade completou 35 anos, gerou Salé. Depois do nascimento de Salé, Arfaxade viveu 403 anos e gerou filhos e filhas. Quando Salé completou 30 anos, gerou Éber. Depois do nascimento de Éber, Salé viveu 403 anos e gerou filhos e filhas. Quando Éber completou 34 anos, gerou Faleg. Depois do nascimento de Faleg, Éber viveu 430 anos e gerou filhos e filhas. Quando Faleg completou 30 anos, gerou Reu. Depois do nascimento de Reu, Faleg viveu 209 anos e gerou filhos e filhas. Quando Reu completou 32 anos, gerou Sarug. Depois do nascimento de Sarug, Reu viveu 207 anos e gerou filhos e filhas. Quando Sarug completou 30 anos, gerou Nacor. Depois do nascimento de Nacor, Sarug viveu 200 anos e gerou filhos e filhas. Quando Nacor completou 29 anos, gerou Taré. Depois do nascimento de Taré, Nacor viveu 119 anos e gerou filhos e filhas. Quando Taré completou 70 anos, gerou Abrão, Nacor e Harã. Esta é a descendência de Taré. Taré gerou Abrão, Nacor e Harã. Harã gerou Ló. Harã morreu em Ur dos Caldeus, na terra de seus parentes, quando seu pai Taré ainda estava vivo. Abrão e Nacor se casaram. A mulher de Abrão chamava Sarai, e a mulher de Nacor era Melca, filha de Harã, pai de Melca e Jesca. Sarai era estéril, não tinha filhos. Taré chamou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de Abrão, e os fez sair de Ur dos Caldeus, para que fossem à terra de Canaã. Mas eles, quando chegaram a Harã, aí ficaram habitando. Ao todo, Taré viveu 205 anos e morreu em Harã. Javé chama Abrão. Javé disse a Abrão: saia da sua terra, do meio de seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Vou fazer de você uma grande nação e abençoá-lo. Engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei quem abençoar você
e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Em você todos os clãs do solo serão abençoados. Abrão partiu como Javé tinha mandado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou consigo sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que juntaram e os seres que adquiriram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e aí chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar santo de Siquém, no carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Javé apareceu a Abrão e lhe disse: Vou dar esta terra aos seus descendentes. Abrão construiu aí um altar a Javé, que lhe havia aparecido. Daí passou para a montanha, a oriente de Betel, e armou sua tenda, ficando Betel a oeste e Ai a leste. E aí construiu para Javé um altar e invocou o nome de Javé. Depois, de acampamento em acampamento, Abrão foi para o Neguebe. Sarai é tomada pelo faraó. E houve uma fome na terra. Então Abrão desceu ao Egito para ir habitar como migrante, porque a fome era grande na terra. Quando estava chegando ao Egito, Abrão disse à sua mulher Sarai: Olhe, eu sei que você é uma mulher muito bonita. Quando os egípcios virem você, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando você viva. Diga, por favor, que você é minha irmã, para que eles me tratem bem por sua causa, e assim, em consideração a você, eu continue vivo. De fato, quando Abrão chegou ao Egito, os egípcios viram que a mulher dele era muito bonita. Os oficiais do faraó viram Sarai, a elogiaram muito diante dele, e Sarai foi tomada para o palácio do faraó. Este, por causa de Sarai, tratou bem a Abrão, que recebeu ovelhas, bois, jumentos, servos, servas, jumentas e camelos. Javé, porém, feriu o faraó e sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. O faraó chamou Abrão e lhe disse: O que foi que você me fez? Por que não me informou que ela era sua mulher? Por que me disse que era sua irmã? Eu a tomei como esposa. Pois bem, aí está sua mulher. Pegue-a e vá embora. E o faraó ordenou a seus homens que despachassem Abrão com sua mulher e tudo o que lhe pertencia. Abrão e Ló se separam. Abrão subiu do Egito para o Neguebe, com sua mulher e tudo o que possuía. Ló também estava com ele. Abrão era muito rico em rebanhos, prata e ouro. Do Neguebe, ele foi em sua caminhada até Betel, o mesmo lugar onde antes havia acampado, entre Betel e Ai. Tinha construído aí um altar e invocado o nome de Javé. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía ovelhas, bois e tendas, e a terra não sustentava os dois habitando juntos. Seus bens eram muitos e não conseguiam habitar juntos, e houve conflito entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os dos rebanhos de Ló. Nesse tempo, cananeus e ferezeus habitavam nessa terra. Abrão disse a Ló: Não deve haver conflitos entre nós ou entre nossos pastores, porque somos irmãos. A terra inteira está à sua frente. Por isso eu peço a você que se separe de mim. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se for para a direita, eu irei para a esquerda. Ló ergueu os olhos e viu que o circuito do vale do Jordão, até a entrada de Segor, era todo irrigado. Isso antes que Javé arruinasse Sodoma e Gomorra.
parecia o jardim de Javé ou a terra do Egito. Ló escolheu então o circuito do Vale do Jordão e levantou acampamento, indo para o oriente. E assim os dois irmãos se separaram. Abrão ficou habitando em Canaã, e Ló nas cidades do circuito do vale, tendo armado suas tendas até Sodoma. Os habitantes de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra Javé. Javé disse a Abrão, depois que Ló se separou dele: erga os olhos, e aí do lugar onde você está, olhe para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda a terra que você está vendo, eu a darei a você e a sua descendência para sempre. Farei que sua descendência seja como o pó da terra. Quem puder contar os grãos de pó da terra, poderá contar seus descendentes. Vamos, percorra essa terra no comprimento e na largura, pois eu a darei a você. Abrão levantou o acampamento e foi parar perto dos carvalhos de Mambré, em Hebrom, e aí construiu um altar em honra de Javé. Abrão como guerreiro libertador. Quando Anrael era rei de Senaar, Arioque, rei de Elazar, Codorlaomor, rei de Elã, e Tadal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bara, rei de Sodoma, contra Bersa, rei de Gomorra, contra Senaab, rei de Adama, contra Semeber, rei de Seboim, e contra o rei de Bela, que é Segor. Estes últimos se reuniram no vale de Sidim, onde era o Mar Morto. Durante 12 anos tinham ficado submissos a Codorlaomor, mas no 13º ano se revoltaram. No 14º ano veio Codorlaomor com os reis seus aliados e derrotou os Rafaitas em Astarote Carnaim, os Uzim em Ram, os Emim na planície de Cariataim e os Horitas nas montanhas de Seir, até Eufarã, na margem do deserto. Depois voltaram e foram à fonte do julgamento, que é Cádiz. Conquistaram todo o campo dos amalecitas e amorreus que habitavam a Sazon Tamar. Então os reis de Sodoma e Gomorra, de Adama, de Seboim e de Bela, que é Segor, saíram e se enfileiraram para a batalha contra eles, no vale de Sidim, contra Codorlaomor, rei de Elã, contra Tadal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sanaar, e contra Arioque, rei de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Ao fugirem, o rei de Sodoma e o rei de Gomorra caíram neles, e os outros se esconderam na montanha. Os inimigos saquearam todos os bens de Sodoma e Gomorra, assim como os alimentos, e foram-se embora. Levaram também Ló, sobrinho de Abrão, e seus bens, e se foram, pois Ló habitava em Sodoma. Um fugitivo foi dar a notícia a Abrão, o hebreu, acampado perto dos carvalhos do amorreu Mambré, irmão de Escol e de Aner, aliados de Abrão. Quando soube que seu irmão tinha sido levado prisioneiro, Abrão armou seus dependentes nascidos em sua casa, em número de 318, e perseguiu os inimigos até Dan. Dividiu a tropa e os atacou de noite, derrotando-os e perseguindo-os até Roba, ao norte de Damasco. Recuperou todos os bens e trouxe de volta também seu irmão Ló, com seus bens, mulheres e combatentes. O rei de Sodoma foi encontrar-se com Abrão no vale de Save, que é o vale do rei. Logo que ele voltou, depois de haver derrotado Codorlaomor e os reis que estavam com ele. Melquisedeque,
rei de Salém e sacerdote de El-Elion, levou pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: Seja Abrão abençoado por El-Elion, Criador do céu e da terra, e bendito seja El-Elion, que lhe entregou nas mãos os inimigos. E Abrão lhe deu a 10ª parte de tudo. O rei de Sodoma disse a Abrão: Dê-me os seres vivos e fique com os bens. Mas Abrão respondeu ao rei de Sodoma: Juro por Javé, El-Elion, Criador do céu e da terra, daquilo que lhe pertence, não quero nem mesmo um cordão ou correia de sandália, para que depois você não venha a dizer que enriqueceu Abrão. Para mim não quero nada, aceito apenas o que meus jovens comeram e o que cabe a Aner, Escol e Mambré, que me acompanharam, que eles possam pegar a parte deles. Aliança e promessa. Depois desses acontecimentos, através de uma visão, a palavra de Javé veio a Abrão nestes termos: Não tenha medo, Abrão. Eu sou um escudo para você e sua recompensa será muito grande. Abrão respondeu: Senhor Javé, o que poderás dar a mim? Pois eu continuo sem filhos, e o filho encarregado da minha casa é Eliezer de Damasco. Como não me deste descendência, um agregado da minha casa será meu herdeiro. Então a palavra de Javé veio a ele dizendo: O seu herdeiro não será ele, mas alguém saído das entranhas de você. Em seguida, Javé conduziu Abrão para fora e disse: Erga os olhos ao céu e conte as estrelas se puder. E acrescentou: Assim será a sua descendência. Abrão acreditou em Javé e isso lhe foi creditado como justiça. E disse a Abrão: Eu sou Javé, que fez você sair de Ur dos Caldeus para lhe dar esta terra como herança. Abrão respondeu: Senhor Javé, como vou ter certeza de que irei possuí-la? Ele lhe disse: Traga-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um cordeiro de 3 anos, uma rola e uma pombinha. Abrão levou a Javé todos esses animais, os partiu pelo meio e colocou as metades uma em frente à outra. Só as aves ele não dividiu. As aves de rapina desciam sobre os animais mortos e Abrão as enxotava. E ao pôr do sol, um torpor e uma grande escuridão caíram sobre Abrão, e ele sentiu muito medo. E disse a Abrão: Saiba com certeza que seus descendentes viverão como migrantes numa terra que não é a deles. Nessa terra ficarão como escravos e serão oprimidos durante 400 anos. Mas eu vou julgar a nação a qual eles vão servir. Eles sairão de lá com muitos bens. Quanto a você, irá reunir-se em paz com seus pais e será sepultado após uma velhice feliz. É na 4ª geração que eles voltarão para cá, porque até lá o crime dos amorreus terá chegado ao extremo. E o sol se pôs e houve trevas, e uma fogueira fumegante e uma tocha de fogo passaram entre os animais divididos. Nesse dia, Javé firmou uma aliança com Abrão nestes termos: Para a sua descendência eu darei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio, o Eufrates, terra dos quenitas, cenezeus, cadmoneus, heteus, ferezeus, rafaitas, amorreus, cananeus, gergeseus e jebuseus. Agar foge de Sarai. Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Ela possuía uma serva egípcia chamada Agar. Um dia, Sarai disse a Abrão: Javé me impede de ter filhos. Une-se então a minha serva,
para ver se ela me dá filhos. Abrão aceitou a proposta de Sarai. Fazia 10 anos que Abrão estava habitando na terra de Canaã, quando sua mulher Sarai tomou sua serva, a egípcia Agar, e a entregou como mulher a seu homem Abrão. Este se uniu a Agar, que ficou grávida. Vendo que estava grávida, Agar começou a desprezar sua senhora. Sarai disse a Abrão: Você é responsável pela minha humilhação. Coloquei em seus braços minha serva, e ela, vendo-se grávida, agora me despreza. Que Javé seja o juiz entre mim e você. Abrão disse a Sarai: Pois bem, a serva está em suas mãos. Trate-a como você achar melhor. Sarai maltratou de tal modo Agar que ela fugiu de sua presença. O mensageiro de Javé encontrou Agar junto a uma fonte no deserto, a fonte que está no caminho de Sur, e disse: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Aonde vai? Agar respondeu: Estou fugindo de minha senhora Sarai. O mensageiro de Javé lhe disse: Volte para sua senhora e seja submissa a ela. E o mensageiro de Javé lhe disse: Eu darei a você uma descendência tão numerosa que ninguém poderá contar. E lhe disse o mensageiro de Javé: Você está grávida, dará à luz um filho e o chamará com o nome de Ismael, porque Javé ouviu a opressão contra você. Ele será como potro selvagem, estará contra todos e todos contra ele, e viverá separado de seus irmãos. E Javé, que lhe havia falado, Agar chamou com o nome: Tu és El-Roi, pois eu vi aquele que me vê. Por isso é que o poço tem o nome de Poço Lahai-Roi, e se encontra entre Cádiz e Barad. Agar deu à luz um filho para Abrão, e Abrão chamou com o nome de Ismael, o filho que Agar lhe dera. Abrão tinha 86 anos quando Agar deu à luz Ismael. Aliança e circuncisão. Quando Abrão completou 99 anos, Javé lhe apareceu e disse: Eu sou El Shaddai. Ande na minha presença e seja íntegro. Farei uma aliança entre mim e você, e vou multiplicá-lo muitíssimas vezes. Abrão caiu com o rosto em terra, e Deus lhe falou: Veja, a aliança que eu faço com você é esta: você será pai de muitas nações. Você não se chamará mais Abrão, e sim Abraão, pois vou torná-lo pai de muitas nações. Farei você extremamente fecundo. De você farei nações. De você nascerão reis. Vou estabelecer a aliança entre mim e você e seus descendentes depois de você. Será uma aliança eterna, de modo que eu serei o seu Deus e o Deus de seus descendentes. Vou dar a você e a seus descendentes depois de você a terra onde você agora vive como migrante, a terra inteira de Canaã como propriedade eterna, e eu serei o Deus de vocês. Deus também disse a Abraão: Você guardará a minha aliança, você e seus descendentes depois de você, de geração em geração. A minha aliança que faço com você e seus descendentes depois de você, e que deve ser guardada, é a seguinte: será circuncidado todo indivíduo do sexo masculino. Assim, cortem em volta a pele do prepúcio. Será esse o sinal da aliança entre mim e vocês. Os filhos de vocês, ao completarem 8 dias, serão circuncidados. Todo macho de todas as gerações, seja os nascidos na casa, seja os comprados por dinheiro, e de todos os estrangeiros que não são de seus descendentes, devem sim ser circuncidados os nascidos na sua casa e os comprados por dinheiro. Minha aliança estará na carne de vocês, uma aliança eterna.
O incircunciso, isto é, cuja carne do prepúcio não foi circuncidada, terá sua vida cortada do seu povo, porque causou a quebra da minha aliança. Deus disse ainda a Abraão: a sua mulher Sarai, você já não a chamará Sarai, mas o nome dela será Sara. Eu a abençoarei e dela eu darei a você um filho, a quem a abençoarei. Ela vai se transformar em nações e dela virão reis de povos. Abraão caiu com o rosto em terra e começou a rir, pensando: será que um homem de 100 anos vai ter um filho? E Sara, que tem 90 anos, ainda vai dar à luz? Abraão disse a Deus: queira Deus que Ismael continue vivo diante de ti. Deus, porém, respondeu: não, é Sara quem vai lhe dar um filho, e você o chamará com o nome de Isaque. Vou estabelecer minha aliança com ele e com seus descendentes depois dele, uma aliança eterna. Quanto a Ismael, vou atender ao pedido que você me faz. Vou abençoá-lo, torná-lo fecundo e fazê-lo multiplicar-se sem medida. Ele vai gerar 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. Mas minha aliança vou estabelecê-la com Isaque, o filho que Sara vai dar à luz no próximo ano, nesta mesma época. Tendo terminado de falar com Abraão, Deus se retirou. Abraão tomou seu filho Ismael e todos os nascidos na sua casa ou comprados por dinheiro, isto é, todos os machos da casa de Abraão, e circuncidou a carne do prepúcio deles nesse mesmo dia, conforme Deus lhe havia falado. Abraão tinha 99 anos quando a carne do seu prepúcio foi circuncidada, e seu filho Ismael tinha 13 anos quando foi circuncidado a carne do seu prepúcio. No mesmo dia foram circuncidados Abraão e seu filho Ismael, e foram circuncidados com ele todos os homens da sua casa, nascidos na casa ou comprados de estrangeiros a dinheiro. Junto aos carvalhos de Mambré. Javé apareceu a Abraão junto aos carvalhos de Mambré, quando ele estava sentado à entrada da tenda, ao calor do dia. Levantando os olhos, Abraão viu 3 homens de pé bem à sua frente. Ao vê-los, saiu da entrada da tenda, correu ao encontro deles e prostrou-se tocando a terra, dizendo: meu senhor, se alcancei graça diante de seus olhos, por favor, não passe pelo seu servo sem uma parada, que se traga um pouco de água para que vocês lavem os pés e depois se descansem debaixo da árvore. Permitam que eu traga um pedaço de pão, a fim de que vocês recuperem as forças antes de partir, pois foi para isso que vocês passaram junto a esse seu servo. Eles responderam: está bem, faça o que está dizendo. Abraão entrou correndo na tenda onde Sara estava e lhe disse: depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse e faça uns pães. Em seguida, Abraão correu até o rebanho, escolheu um vitelo novo e bom e o entregou ao jovem, que se apressou em prepará-lo. Depois, levou coalhada, leite e o vitelo que havia preparado e colocou tudo diante deles, e ficou a servi-los debaixo da árvore enquanto eles comiam. Depois eles perguntaram: onde está a sua mulher Sara? Abraão respondeu: está na tenda. Ele disse: no próximo ano eu voltarei a você e então sua mulher já terá um filho. Sara ouvia atrás da entrada da tenda. Ora, Abraão e Sara eram velhos, de idade avançada. Para Sara já havia cessado a regra normal das mulheres. Sara riu interiormente, pensando: agora que sou velha, ainda vou sentir prazer
e com um marido tão velho? Javé, porém, disse a Abraão: Por que Sara riu dizendo? Será que vou dar à luz agora que sou velha? Por acaso existe alguma coisa impossível para Javé? Neste mesmo tempo, no próximo ano, eu voltarei a você, e Sara já terá um filho. Sara se encolheu com medo e negou. Eu não ri, mas ele confirmou. Não negue, você riu. Os homens se levantaram e olharam na direção de Sodoma, e Abraão os acompanhou para se despedir. Sodoma e Gomorra. Javé disse: Esconderei de Abraão o que vou fazer, uma vez que ele será uma nação grande e poderosa, e nele serão abençoadas todas as nações da terra? Eu o conheci, para que ele dê ordem a seus filhos e a toda a sua família que vem depois dele, a fim de guardarem os caminhos de Javé, praticando a justiça e o direito, e assim Javé realize tudo o que prometeu a Abraão. Javé disse: Há contra Sodoma e Gomorra um clamor muito grande, e o pecado deles é muito grave. Vou descer para ver e conferir se já chegou ao extremo o clamor que subiu até mim contra eles. Dali, os homens tomaram a direção de Sodoma. Abraão, porém, ficou na presença de Javé. Abraão tomou a iniciativa e perguntou: Será que vais varrer o justo com o injusto? Talvez haja 50 justos na cidade. Vais varrer e não vais poupar o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti fazer uma coisa dessas, matar o justo com o injusto. Senão o justo ficaria sendo igual ao injusto, longe de ti. O juiz de toda a terra não estaria fazendo justiça. Javé respondeu: Se em Sodoma eu encontrar 50 justos, por causa deles pouparei a cidade inteira. Abraão respondeu: Eu já me atrevi a falar com o meu senhor, embora eu seja pó e cinza. Talvez faltem 5 para os 50 justos. Por causa de 5, arruinarás a cidade inteira? Javé respondeu: Não arruinarei se eu nela encontrar 45 justos. Abraão insistiu: Suponhamos que só existam 40. Javé respondeu: Nada farei por causa dos 40. Abraão continuou: Que meu senhor não fique irritado se eu continuo falando. E se houver 30? Javé respondeu: Se houver 30, nada farei. Abraão insistiu: Já que eu me atrevi a falar ao meu senhor, talvez haja 20. Javé respondeu: Por causa de 20, eu não a arruinarei. Abraão continuou: Que meu senhor não se irrite se eu ainda pergunto pela última vez. E se houver 10? Javé respondeu: Por causa de 10, eu não a arruinarei. Quando terminou de falar com Abraão, Javé foi embora e Abraão voltou ao seu lugar. Ao anoitecer, 2 mensageiros chegaram a Sodoma. Ló estava sentado junto à porta de Sodoma. Ao vê-los, levantou-se para recebê-los e prostrou-se com o rosto por terra. Depois disse: Meus senhores, fiquem hospedados na casa deste seu servo. Lavem os pés e pela manhã poderão continuar seu caminho. Mas eles responderam: Não, obrigado, nós passaremos a noite na praça. Ló insistiu tanto que eles foram para a casa dele e aí entraram. Ló lhes preparou uma refeição e mandou assar pães sem fermento para eles comerem. Eles ainda não se haviam deitado quando homens da cidade rodearam a casa. Eram os homens de Sodoma, desde os jovens até os velhos, todo o povo de todos os lados. Chamaram Ló e disseram:
Onde estão os homens que vieram para a sua casa esta noite? Traga-os para fora, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu ao encontro deles na entrada e trancou a porta atrás de si. Em seguida lhes disse: Meus irmãos, eu lhes peço, não façam uma maldade dessas. Vejam, eu tenho 2 filhas que ainda são virgens. Posso trazê-las para vocês fazerem com elas o que acharem melhor. Mas não façam nada a esses homens, porque eles entraram sob minha proteção. Responderam: Saia da frente. Esse indivíduo chegou aqui como migrante e agora quer ser juiz. Pois bem, nós faremos mais mal a você do que a eles. E empurraram Ló, tentando arrombar a porta. Os homens que ele hospedava, porém, estenderam a mão e fizeram Ló entrar na casa com eles, e fecharam a porta. Quanto aos homens que estavam na entrada da casa, eles os feriram de cegueira, do menor ao maior, de modo que já não conseguiam achar a entrada. Os homens que ele hospedava disseram a Ló: Você ainda tem alguém aqui? Faça sair deste lugar seu genro, seus filhos e filhas e todos os seus parentes que estão na cidade. Nós vamos arruinar este lugar, pois é grande o clamor que se ergueu contra eles diante de Javé. E Javé nos enviou para arruiná-los. Ló saiu para falar com seus genros, que estavam para se casar com suas filhas. Vamos, saiam deste lugar, porque Javé vai arruinar a cidade. Mas seus genros achavam que Ló estava brincando. Ao raiar da aurora, mensageiros apressaram Ló. Vamos, pegue sua mulher e suas 2 filhas que aqui se encontram, para que não sejam eliminados com o castigo da cidade. Como Ló não se decidia, eles seguraram a mão dele, a mão de sua mulher e a mão de suas 2 filhas, pois Javé tinha compaixão dele, e os fizeram sair e os deixaram fora da cidade. E tendo-os feito sair, um dos 2 disse: Ponha sua vida em segurança e não olhe para trás. Não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para a montanha para não morrer. Ló respondeu: Não, meu senhor, teu servo alcançou graça diante de teus olhos e mostraste grande solidariedade por mim, salvando-me a vida. Mas receio que eu não consiga me refugiar na montanha antes que o mal me apanhe e eu morra. Vê, aqui perto há uma pequena cidade para onde posso fugir e me refugiar. Permite que eu vá para lá. Ela é pequena mesmo. Ali eu posso manter minha vida. Ele respondeu: Concordo com o que está dizendo e por isso não vou destruir a cidade da qual você falou. Depressa, fuja para lá, porque nada posso fazer enquanto você não chegar lá. É por isso que se deu a essa cidade o nome de Segor. O sol estava escondendo quando Ló chegou a Segor. Então Javé fez chover do céu enxofre e fogo de Javé sobre Sodoma e Gomorra. Destruiu essas cidades e toda a planície, com os habitantes das cidades e a vegetação do solo. A mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Abraão levantou-se bem cedo e foi ao lugar onde havia estado na presença de Javé. Olhou para Sodoma, para Gomorra e para toda a planície e viu a fumaça subindo da terra, como fumaça de uma fornalha. Assim, ao arruinar as cidades da planície, Deus se lembrou de Abraão e retirou Ló do meio da catástrofe, que arrasou as cidades onde Ló habitava. As filhas de Ló. Ló subiu de Segor e foi morar na montanha com as 2 filhas, pois estava com medo de viver em Segor. Por isso instalou-se numa caverna com as 2 filhas. A mais velha disse à mais nova: Nosso pai já está velho e na terra
Não há nenhum homem para ter relação conosco, como se faz em todo lugar. Vamos embriagar nosso pai para ter relação com ele, e assim daremos uma descendência ao nosso pai. Nessa noite, elas embriagaram o pai, e a mais velha deitou-se com ele. E ele nada percebeu, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a mais velha disse para a mais nova: Ontem eu dormi com meu pai. Esta noite nós vamos embriagá-lo de novo e você se deitará com ele. E assim poderemos dar uma descendência ao nosso pai. Também nessa noite elas embriagaram o pai, e a mais nova deitou-se com ele. E ele nada percebeu, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E as duas filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai. A mais velha deu à luz um filho, e o chamou Moabe, que é o antepassado dos atuais moabitas. Também a mais nova deu à luz um filho, e o chamou Ben-Ami, que é o antepassado dos atuais amonitas. Sara é tomada pelo rei Abimeleque. Abraão partiu daí e foi para a terra do Neguebe. Foi morar entre Cádiz e Sur, vivendo como migrante em Gerara. Abraão dizia que Sara era sua irmã. Assim, Abimeleque, rei de Gerara, mandou buscar Sara. Mas Deus visitou Abimeleque em sonho durante a noite e lhe disse: Você vai morrer por causa da mulher que você tomou, pois ela pertence a um senhor. Abimeleque, que ainda não tinha tido relações com ela, disse: Meu senhor, vais matar uma nação inocente? Ele próprio me disse que era irmã dele, e ela disse que ele era seu irmão. Fiz isso com integridade de coração e mãos limpas. Deus lhe respondeu no sonho: Sei que você fez isso com integridade de coração. Fui eu que impedi você de pecar contra mim, não permitindo que a tocasse. Agora devolva a mulher desse homem, pois ele é profeta e vai orar para que você continue vivo. Se não a devolver, fique sabendo que você morrerá com todos os seus. Abimeleque levantou-se bem cedo e chamou todos os servos. Contou-lhes tudo e os homens ficaram muito assustados. Em seguida, Abimeleque chamou Abraão e disse: Que é isso que você fez conosco? Que mal eu lhe fiz para você atrair tão grande mal sobre mim e meu reino? Você fez comigo uma coisa que não se deve fazer. E Abimeleque acrescentou: O que você pretendia ao fazer isso? Abraão respondeu: Pensei que neste lugar não havia temor de Deus e que me mataria por causa de minha mulher. Além do mais, ela é de fato minha irmã por parte de pai, mas não por parte de mãe, e se tornou minha mulher. Quando os deuses me fizeram andar errante, longe da casa de meu pai, eu pedi a ela: Faça-me este favor. Em qualquer lugar em que chegarmos, diga que eu sou seu irmão. Abimeleque pegou ovelhas e bois, servos e servos, e os deu a Abraão, devolvendo também sua mulher Sara. Disse ainda: Eis minha terra diante de você. Habite onde você achar melhor. Depois disse a Sara: Veja, dei 1000 moedas de prata para seu irmão. Isso vai ser para você como um véu diante dos olhos dos seus e de todos. Você está reabilitada. Abraão intercedeu junto a Deus, e Deus curou Abimeleque, sua mulher e seus servos, a fim de que pudessem ter filhos. Isso porque Javé tinha fechado totalmente os úteros da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Palavra da salvação.